Boa noite. Hoje vamos aqui, passando aqui para desejar uma noite de muita serenidade, muita alegria, muita paz nos corações de todos, e que essa conversa de hoje, esse bate-papo de hoje, possa também nos ajudar nessa nossa tarefa de aprimoramento espiritual, de vivências e crescimento. Hoje o tema eu vou dividir aqui a tela com vocês. O tema de hoje é a paciência. Tema bem extenso, né? Porque é um sentimento e é um fator do qual nós temos que nos apropriar, né, a cada dia, né? Porque com tudo que nós vivenciamos no dia a dia, se nós não tivermos paciência, fica muito difícil, né? Então, é uma maneira de ficarmos atentos e buscando, né, exercitar coisas que facilitem a nossa paciência. Que a nossa paciência fique mais estruturada, fique mais fortalecida em nós. Bom, sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo e enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Então, aqui ele já começa falando assim da necessidade de sermos pacientes. Sejamos pacientes, né? E já dizendo também que a paciência é uma caridade, né? Porque e devemos praticar a lei da caridade que nos foi ensinada pelo Cristo. E que essa paciência, ela vai sendo trabalhada dia após dia, passo a passo da nossa vida. Então, a paciência é a exteriorização da paz, porque é um mecanismo não violento de que se utiliza a fim de alcançar os objetivos a que se propõe. A paciência também pode ser considerada como a ciência da paz. E por isso são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus, que representam toda a paz. Nessa passagem aqui, é muito interessante a gente observar, né, que todas as pessoas, todos os seres humanos que são pacíficos e que trabalham com método e confiança tranquila, em favor de uma renovação do mundo ou da sua renovação, da sua própria renovação, ele precisa de quê? De paciência, né? É necessária paciência, né? Vamos pensar nos grandes cientistas da humanidade, né? Se eles não tivessem tido paciência para resolver, para atingir aquele objetivo primário deles, né, que foram muitas tentativas, todos os cientistas, eles passam por várias tentativas. Eles tentam uma vez, não dá certo, tentam outra vez, então assim, são inúmeras, eles não veem os erros como uma coisa que impossibilita-os de seguir adiante. Não, muito pelo contrário.
eles continuam tentando para chegar ao objetivo que eles buscam, né? Então, é muito importante a gente verificar como a paciência ela é importante em todas as áreas da nossa vida, nas áreas profissionais, nas nossas relações com as pessoas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os lugares onde nós convivemos, né? No lugar onde nós moramos, com os nossos vizinhos, na vida, né? Então, a gente precisa exercitar a nossa paciência, né? A paz é tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma. E a paciência é a sua exteriorização. Durante, assim, todos esses estudos que a gente vem fazendo, né, sobre essas obras da Joana, que trabalha com a psicologia, a gente vai vendo a importância da nossa paz, né? A paz é um tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma. Eu não posso deixar que nada externo afete a minha paz. A minha paz é muito importante, né? Porque me dá equilíbrio. Se eu não tiver centrada, né, com serenidade e equilíbrio, né, eu não consigo realizar outras coisas. Então, eu tenho que fazer um exercício diário, né, para estar sempre cuidando dessa minha paz interior, né, porque isso é um tesouro que eu tenho. A minha paz interior é um tesouro que eu não posso abrir mão. A paciência encoraja o ser, porque o ajuda a enfrentar quaisquer situações, tomado pela ciência da paz, né? Então, como eu dei o exemplo dos cientistas, imaginem, né, nós, nos dias de hoje, se aqueles cientistas do passado, né, se Benjamin Franklin tivesse desistido, né, de trabalhar, de buscar coisas para eletricidade, né? Se todos os outros físicos, se todos os outros cientistas das áreas de medicina, das áreas biológicas, não tivessem tentado, né, hoje, nesse momento que nós estamos vivendo com essa pandemia, o que seria de nós se não houvessem esses cientistas pacientes que estão fazendo testagens imensas em cima de probabilidade para chegar a uma vacina, né, que nos ajude nesse momento dessa pandemia, né? Então, que bom que nós temos pessoas nessas áreas que são pacientes e que são envolvidos, né, extremamente envolvidos, né? E qual é o propósito deles? Descobrir a vacina, né? Achar uma vacina que realmente atenda a todas as nossas necessidades, né? Então, aqui nesse momento, esses cientistas, além de estarem tentando provar alguma coisa para eles, trazer um benefício próprio para eles através dessa insistência, né, dessa paciência de tentar e tentar e tentar, eles também estão trazendo um benefício para a humanidade. Isso também é caridade, né? Eles estão trazendo benefício para muitas pessoas, né, que vai ser a imunidade dessa doença que está causando tantos males no mundo inteiro. Então, assim, a paciência, ela encoraja o ser, porque se eles tivessem desistido, né, nas primeiras tentativas, não haveria a menor possibilidade de termos uma vacina. Hoje nós temos essa tentativa, mas e tantas outras que já surgiram na humanidade, que chegaram até aqui por conta disso, né? Então, a paciência, ela é uma conquista individual, né? É muito importante que a gente perceba que ela é uma conquista individual.
Por quê? Porque ela vai sendo trabalhada e ela vai sendo adquirida através do esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e a descoberta dos objetivos da nossa existência. Então, a gente tem que estar aberto para conquistar essa paciência, né? Essa conquista da paciência, ela é muito importante, porque ela vai nos trazer grandes benefícios. Então, como é que eu vou atingir essa autoiluminação? Né? Através dessa minha conexão com a centelha divina. Né? Quando eu vou lá, me conecto com a centelha divina, né? Porque eu tenho essa centelha divina dentro de mim. Né? Todos nós temos a centelha divina dentro de nós. Nós somos todos filhos do Criador e somos criaturas de Deus, e como somos criaturas dele, nós temos essa centelha dentro de nós. Essa centelha que nos faz progredir sempre que nos conectamos com ela. Né? E como é que eu posso me conectar com essa centelha divina que está dentro de mim? Através da meditação, através da oração, através da entrega. Né? Hoje a literatura espírita vem falando muito sobre a meditação, da importância da meditação, porque é justamente esse encontro, né? Para mim, a meditação é esse encontro com o meu eu, né? Eu me edito, eu vou lá e me encontro comigo, né? E vou lá fazendo essa nova edição minha. Por quê? Porque eu estou conectada com a minha fonte, né? Eu tenho experimentado a meditação há algum tempo, não é fácil, porque eu sou uma pessoa de natureza muito agitada, né? Então, mas eu venho exercitando isso, principalmente nesse período da pandemia, eu tenho exercitado isso, né? Eu tenho buscado exercitar a meditação. Por quê? Porque eu preciso estar conectada com o meu poder superior, com o meu Deus, né? Eu tenho que estar conectada com ele, né? E quando eu faço essa meditação, eu faço essa edição, eu me aprimoro, me aproximo dele, me conecto e vou conseguindo ampliar os meus horizontes, né? Entender o que Deus está querendo dizer para mim. Né? Então, a meditação, eu tenho que silenciar, né? Eu silencio para poder escutar o que Deus tem a me dizer, através dessa conexão íntima que nós temos com Deus. Né? Eu posso também, através da oração, essa oração que fazemos sempre para conversar com Deus, né? E para trabalhar a nossa paciência, né? Para que nos dê coragem para seguirmos em frente, para modificar as coisas que são possíveis para nós modificarmos. Que bom que os cientistas, né, conseguem seguir adiante, não desistem, né? Que nós possamos também aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Às vezes tem muitas situações na nossa vida em que nós queremos resolver do nosso jeito e não é do nosso jeito, né? Às vezes nós temos apenas que esperar, esperar. Eu não posso mudar o outro, eu só tenho condições de me mudar, né? Fazer uma modificação interna, própria. Eu não consigo modificar o outro, né? E eu tenho que fazer essa entrega, entregar e esperar o tempo de Deus. Né, esperar. Mas esperar o tempo de Deus é com inação, vou ficar parada, não vou, a minha vida vai paralisar porque eu estou esperando Deus resolver o meu problema. Não, eu vou seguir a minha vida, fazendo as coisas que eu estou podendo fazer. Aquelas que eu não vou conseguir resolver, eu entrego nas mãos de Deus. Eu entrego, eu faço essa entrega para Ele, mas eu vou seguindo a minha vida, fazendo as coisas que eu posso fazer, que eu posso resolver. Né? É uma entrega e sabendo, né, que o tempo de Deus ele é o mais correto, ele é perfeito, né, e que Deus não atrasa, né? Deus capricha, né? Na verdade, aquilo quando a gente está naquela ansiedade, na verdade, quando chega na hora certa para a gente, no momento que estamos prontos para receber.
Às vezes ansiamos tanto por uma coisa e não chega. Por quê? Porque ainda não estamos prontos para receber. Temos que ter paciência. Paciência até para receber as coisas boas da vida. Temos também falar sobre o autoconhecimento, né, que é a aceitação dos nossos próprios limites, né? Quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento, de olhar para dentro de nós, né, verificar tudo aquilo que tem dentro de nós, os nossos sentimentos, né, as nossas dores, né, validar a nossa luz própria, né? Quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento, ele é muito interessante, porque nós podemos validar todas as coisas boas que nós temos e fazer com que elas se fortaleçam cada vez mais. E também nós podemos começar a entender até onde nós podemos ir. Não, aqui eu ainda não sou capaz, né? Aí, nesse momento, a gente tem que fazer de novo uma entrega, pedindo a Deus que nos capacite, né? Para que possamos ser capacitados, né? De mais lá na frente conseguir realizar aquilo que nesse momento eu ainda não consigo realizar, né? Então, validar a minha luz própria, acolher as minhas sombras, né? Porque todos nós somos feitos de luzes e sombras. Nós temos luz e sombra dentro de nós, né? E a nossa sombra, ela merece um acolhimento. Ela merece ser acolhida, né? Ser abraçada, ser entendida. Eu preciso entender a minha sombra para que ela, depois, eu possa seguir adiante, para que ela se sinta pertencente. Não, tudo bem, eu estou aqui, mas eu vou fazer o possível para seguir adiante. Já quando a gente identifica essa sombra e a gente acolhe, já é um grande abraço que nós estamos dando interno. Já é um grande abraço interno que nós estamos nos dando. Resignação e coragem para mudanças de rotas, né? Como é que nós podemos fazer essas coisas? Quando nós pensamos quando nós chegamos nessa fase do autoconhecimento, nós aceitamos os nossos próprios limites e também com isso a gente aprende a ter resignação diante dos momentos mais difíceis e começamos a pedir coragem para mudar, né? Mudar. O que eu preciso fazer para mudar isso dentro de mim, né? O que está me faltando, né? O que eu tenho, qual é o movimento que eu tenho que fazer para seguir adiante, para modificar a minha rota, para achar um caminho mais seguro, que eu seja capaz, que eu tenha capacidade de realmente cumprir, né? Seguir com o objetivo e atingir o meu objetivo. Colocar em prática os meus princípios espirituais. É muito importante que, diante de tudo isso que nós aprendemos na nossa doutrina, né, de termos paciência, de termos aceitação, de exercitar a caridade, o amor, né? Isso tudo, né, são princípios espirituais que a gente não pode abrir mão, né? Essa questão, esses princípios espirituais vão fazer o quê? Com que nós nos tornemos pessoas melhores, para que nós possamos exercitar, né? Alguém está ali me incomodando, puxa vida, se eu ainda não consigo ficar com aquela pessoa do meu lado que me incomoda, que eu saio, mas que eu também não fique falando daquela pessoa que me incomoda, né? Eu tenho que praticar coisas que me façam crescer, né? Que eu evite situações em que eu perca a minha solidez, que eu perca a minha serenidade, né? Então, eu tenho que seguir adiante, fazendo o possível para que eu não perca, né, esses princípios, não perca
essa base que eu tenho que ter para a minha vida seguir em frente com muita paz e com muita luz, né? Porque isso me dá calma para seguir adiante, coragem para modificar. A paciência transforma-se em caridade de essencial significado quando direcionada aos que sofrem, ajudando-os com benignidade, trabalhando a resignação que dela também se deriva. Então, aqui, né, a importância da gente trabalhar a paciência, porque quando ela é bem trabalhada, ela vai ser transformada em caridade, que é essencial, né? Que vai ser direcionada para as pessoas que sofrem. Então, que caridade eu faço com a minha paciência? Quando eu escuto alguém que está precisando, né? Quando eu acolho uma pessoa que precisa ser ouvida, quando eu divido a atenção, né? Quando eu ajudo uma pessoa de várias formas, não só com coisas materiais. Claro que a gente sabe que a acolhida, a ajuda financeira, a ajuda material é muito importante, desculpa, é muito importante para as pessoas carentes, né, dessas coisas materiais. Mas a gente também sabe que a nossa paciência, né, que a nossa boa vontade de falar com as pessoas, de ouvir as pessoas, de certa forma, mostrar um caminho para uma pessoa que esteja aberta para isso. É claro, é óbvio que a gente só pode fazer aquilo que o outro está disposto a receber, né? E isso também a gente tem que ficar atento na nossa caridade, né? Nem todos estão dispostos a receberem, né, alguma coisa. Às vezes as pessoas estão refratárias, né? Elas não querem receber. E nós temos que ter paciência, né? Paciência para ajudar da melhor forma possível. Então, nós vamos fazendo o nosso melhor, ouvindo as pessoas que precisam, orientando aquelas que nos pedem ajuda, indicando, né, quantas coisas que nós podemos indicar, né, livros bons para serem lidos, boas palestras para serem assistidas, filmes interessantes que trabalham com todas essas questões nossas pessoais, né, olhando assim o mundo que nós estamos vivendo hoje, né, a paciência de todas aquelas coisas que acontecem no mundo, que nós vemos e que nós não podemos modificar, mas que no momento temos que ter aceitação, né, e seguir adiante, né, não paralisar, nem ficar focado na raiva, né, no ódio, né, porque isso só vai trazer mais problemas para todos nós, né? Então, que nós tenhamos cuidado com isso, né? Transformar, né, que a paciência transformada em caridade para levar o bem para todos, né, para levar um bem comum. Todos nós precisamos dessa paciência. Às vezes a gente tem que ter paciência conosco mesmo, né? Eu preciso ter paciência comigo às vezes, que às vezes eu me pego numa agitação, calma, e eu tenho que respira, respira, se acalma, né, para você poder depois agir, né? Porque tem situações que realmente nos tiram do prumo, a gente fica sem noção, né? Então a gente perde o chão em algumas situações, mas nós temos que ter, né, esse direcionamento, né, de buscar ajuda, humildade de pedir ajuda para melhorarmos. E o primeiro fator, né, é humildemente pedir a Deus que me ajude, que me oriente, né, me orienta, né? E se eu me conecto com Ele, fica mais fácil de eu ouvir. Porque se eu estou no turbilhão com a minha cabeça toda, né, acelerada, eu não consigo acerenar o meu espírito para poder ouvir o que Deus tem para me dizer, né?
Alguns seres se encontram tão doentes moralmente, tão descrentes da caridade, que se fazem agressivos, difíceis de serem ajudados, exigindo paciência perseverante e desinteressada para os alcançar, né? Então, para que a gente possa atender esses seres, a gente tem que ter uma paciência perseverante, porque senão a gente não consegue, porque são pessoas tão adoecidas, que são as pessoas que estão lá, né, refratárias, moralmente, né? Como é que a gente sabe a importância da nossa moral? Né? É muito importante que a nossa moral esteja dentro dos princípios que Jesus deixou para todos nós, né? Honestidade, né? Que nós tenhamos paciência, que tenhamos serenidade, que tenhamos luz, amor para doarmos para as pessoas. Quanto mais doente, mais atendimento paciente necessita a ave humana ferida no seu voo de crescimento interior. Então, aqui ele faz essa metáfora, né, da ave humana ferida, né, que quanto mais doente ela está, mais ela necessita de um atendimento paciente, né? Porque se ela está fazendo esse voo de crescimento interior, gente, esse voo de crescimento interior, ele às vezes, realmente, ele é muito dolorido, porque é muito difícil, às vezes, a gente lidar com as nossas sombras, descobrir, né, esses nossos defeitinhos de caráter que nós temos, né, e que quando a gente se depara com eles, dói muito, mas o bom de lidar com eles, de nos depararmos com eles, é que nós podemos tentar modificá-los, né? É justamente seguir adiante, é não nos acovardarmos, temos paciência para seguirmos em frente, porque nós teremos condições de conquistar, né, novas oportunidades de crescimento. Mas vai doer? Dói um pouquinho, sim. Né? Então, por que tantas pessoas, às vezes, começam um tratamento psicológico e não querem mais voltar? Né? Porque vão se encontrar, né, com essas feridas, né? Vão se encontrar com as coisas que estão lá dentro machucadinhas e que podem ser modificadas, né? Mas, às vezes, quando toca ali, a pessoa não quer mexer, porque dói, né? Então, a gente tem que fazer um exercício, né? O nosso crescimento pessoal, gente, ele depende de muita paciência. Muita paciência. A gente tem que ter muita paciência para seguir, porque todo o propósito nosso de vida é nos tornarmos pessoas melhores, né? O espírita, qual é o objetivo do espírita? Se tornar uma pessoa melhor, né? Se tornar uma pessoa capaz de fazer, de realizar as coisas, de colocar em prática o amor diariamente, né? E tudo isso está embutido, né, nesse sentimento, a caridade, o amor, né, a paciência, está tudo embutido, né? São propriedades do amor, né? Está tudo ali, tudo juntinho com ele, mas a gente precisa fazer o nosso melhor, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, né, desse atendimento paciente, né? Hoje em dia, nós temos atendimentos fraternos nas casas espíritas, que é muito bom. É muito bom esse acolhimento, receber uma pessoa, ouvir o que essa pessoa tem para falar. Às vezes a pessoa só está precisando isso, só está precisando disso, de ser ouvida. Às vezes ela vai buscar uma coisa que, às vezes, no trabalho ela não tem tempo, porque é uma rotina intensa. Em casa ela não consegue se relacionar com as pessoas e a pessoa vai adoecendo. Né? E aí ela vai ficando, vai minando ou vai deixando crescer aquelas coisas que tanto machucam ela. Então é muito importante
que a gente faça esse exercício, que a gente tenha condições de cuidar dessa ave ferida, né, que está fazendo esse voo interno, porque ela realmente precisa de ajuda. Jesus foi o maior exemplo humanizado de todas as possibilidades para nós, né? Jesus, ele não precisava passar por nada disso que ele passou, né? E ele foi lá, serviu de exemplo para ensinar para nós, né? Ele, lá, o governante do nosso planeta, né? E ele veio com toda bondade, com toda boa vontade, veio para o nosso planeta, né? De forma humanizada, para nos mostrar os caminhos a serem seguidos, né? As suas ideias mereceram estudos acurados de ateus, de religiosos, de místicos e de céticos, sendo unânimes em afirmar que a sua justiça social é irretocável e seu amor é incomum, rompendo com os tempos dos seus dias para antecipar um futuro que ainda não foi conseguido. Então, ele fez tudo da melhor forma possível para nos dar exemplo. Passou por situações dificílimas, mas ficou ali, paciente, porque ele sabia que ele tinha um objetivo maior, que era nos dar o exemplo, mostrar que as coisas seriam possíveis, que tudo ia depender da nossa boa vontade, da nossa caridade, do nosso momento, e que a gente sabe também que tudo tem um momento para acontecer, né? Tem uma hora para acontecer, a gente precisa estar pronto para fazer. Jesus teve esse ato de extrema bondade com todos nós, né? De passar por essas situações para trazer esse exemplo de paciência, porque ele foi muito paciente com todos nós. Mesmo nos momentos em que Jesus precisou ser assertivo e firme, ele foi paciente com toda a humanidade, né? De mostrar, e não é à toa que ele é visto, né, como exemplo para toda a humanidade, para quem é cristão e para quem não é cristão, né? Então, assim, foi um exemplo realmente maravilhoso, né? E aqui eu tirei duas passagens interessantes que eu vi, né, do William Shakespeare, falando de como são pobres os que não têm paciência, que ferimento alguma vez cicatrizou a não ser gradualmente, né? Então, qual é o objetivo, né? Nós vivemos aqui, passamos por muitas dores, né? Nós estamos num planeta de expiação e provas, e nós temos que ter paciência para superar, porque as feridas, quando elas vêm, elas levam um tempo para ser cicatrizadas. Eu não me corto hoje e amanhã já estou com casquinha, daqui a uma hora já estou com casquinha na minha ferida. Não, demora um pouquinho. Então é isso mesmo, a gente tem que ter paciência, né, para poder crescer, para poder se aprimorar, para poder crescer, enxergar as coisas. E como estamos num planeta de expiação e provas, é isso que nós temos. A paciência é uma planta amarga, mas produz frutos doces. Isso é um provérbio alemão, também muito interessante, né? Que é isso mesmo. Às vezes, nós estamos ali, a plantinha, no começo, assim, as folhas, a raiz, é tudo, às vezes, não é aquilo que nós imaginamos, não é bonita, não tem um odor agradável, mas quando ela se transforma num fruto, é um fruto doce, né? Então, nós temos que esperar o tempo, né? Essa planta, até chegar ao fruto doce, ela teve vários estágios, ela passou por vários estágios até chegar àquela fruta adocicada. Então, que nós pensemos na nossa vida também dessa forma. Nós temos que ter paciência para nos renovar a cada dia, para acreditar que tudo nos é possível, para aceitar todas as coisas que nos são enviadas,
né, modificando aquilo que nós podemos, aceitando o que não podemos modificar, e assertividade, né, que tenhamos sabedoria para distinguir uma das outras, né, o que eu posso mudar e que eu não posso. E quando eu trabalho com a minha paciência, não significa que eu estou paralisada, eu estou seguindo adiante, seguindo nos propósitos que eu possa seguir adiante, e aquilo que eu não posso modificar, eu tenho que ficar em stand-by, esperando o momento certo de acontecer. Então, muito obrigada pela paciência de vocês, de me ouvirem. Eu espero que tenha sido claro e objetivo para vocês também, e que a paz de Jesus e da espiritualidade amiga esteja com todos nós. Boa noite.